Bom dia pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje vamos então preparar mais um diazinho para ir para o trabalho e vou-vos mostrar aqui o meu equipamento. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o telefone no sítio dele, que é para não me esquecer, aqui no suporte, está feito. E depois, o que é que eu levo? Eu levo aqui este impermeável, portanto eu uso este corta-vento sempre que vou sair de manhã. E vocês reparem que eu por baixo só tenho uma camisola térmica e uma t-shirt. Chego ao trabalho, tiro a camisola térmica e fico de t-shirt. Se tivesse a chover, eu levaria também aqui as botas para a chuva, que eu também tenho. Isto é material que vem qualquer day das motas. Vou também aqui colocar a minha GoPro. Ora, cá está ela. GoPro pronta para filmar também a viagem e não podia faltar o meu saco impermeável. Já cá tenho dentro computador, carregadores, tudo o que é necessário. Está feito. Ligar aqui as luzes de trás. Aquilo está, vamos pôr a pescar. Está a pescar. Vamos também ligar a bicicleta. Ver se está tudo como deve ser. Ok, modo 3 e ligar a luz dianteira. Vocês podem reparar, ó, assim que eu mexi na bicicleta, aqui os pedais começaram, acenderam logo e iluminaram. E depois também tenho, em termos de proteção, aqui uma toucazinha para a cabeça. Vamos colocar este, só para minimizar o vento. E a gente tem que ir o mais protegido possível. Isto é praticamente a mesma coisa que eu levava se fosse de moto. Okay? Só que aqui vai visível. Ok, entra aqui. Feito. Colocamos uns óculos. Colocamos umas luvas. Montamos na bicicleta e vamos então para a estrada. E agora que nós já estamos aqui na estrada, vocês podem começar a reparar, a primeira coisa que devem estar a ver é que eu estou com um capacete diferente daquilo que estava quando estava a equipar, porque isto já é outro dia. Entretanto chegou-me este capacete, que eu tenho aqui, o Nobleman, o TK02, que isto já está tudo no canal, tudo. Já agora aproveito tudo o que eu vou falar aqui neste vídeo. Se vocês quiserem ver reviews e não sei o que mais, é só ir a procurar no canal que vão lá ter este material todo. E é com este capacete que nestes dias de chuva que eu levo sempre para o trabalho, porque me protege da chuva e ao mesmo tempo também consigo ir aqui com os meus Siphon que estão aqui instalados a ouvir um bocadinho de música durante o percurso, que torna as coisas muito mais agradáveis. A gente gosta de andar de bicicleta, mas se pudermos ir ouvir musiquinha é muito melhor do que estar só a pedalar. Falar em percurso, para o meu trabalho estamos a falar à volta de 20 e poucos quilómetros, 22 para lá, mais 22 para cá, estamos a falar de 50 km por dia que eu faço de bicicleta, o que significa que neste momento eu estou com aproximadamente 800 km já feitos de bicicleta e só indo para o trabalho e voltando para aqui, ok? São estes os quilómetros que eu tenho feito, não tenho feito nada fora de estrada, nem dessas coisas, só mesmo a curtir a bicicleta. E como toda a gente, olha, vou aqui, vou no trânsito, tenho que respeitar as normas do trânsito, tem aqui o seu agente a mandar-nos passar, e eu agora passamos. Sempre que posso, eu vou encostado à faixa da direita, sempre, quase sempre. Às vezes vou ao meio, quando vejo que a estrada está completamente livre, e daí estes espelhos darem muito jeito para eu ver o que é que eu tenho atrás de mim. O que eu tenho que ir sempre aqui é devagarinho, porque isto está a piso molhado, isto não tem ABS, não tem controle de tração, não tem nada, e ainda dá 45 km/h se for preciso. Não é o caso de hoje, não é preciso dar 45 km/h, mas apanhando uma bela descida e apanhando balanço, depois também temos que travar. Daí eu faço estas coisas sempre devagar. Eu vou entrar agora aqui na rotunda, paro, sempre nas calmas, sempre
a respeitar, faço a minha vidinha, não interfiro com ninguém, meto o pisca. Okay? Eu tenho os piscas já extras que eu tenho aqui, já que eu falar nisso, aqui tenho os piscas atrás, onde eu posso agora tirar o pisca, portanto não tenho que estar a esticar o braço e essas coisas todas para sinalizar que vou mudar de direção, daí vocês não me estarem a ver de fazer esse tipo de coisas, e vou curtir a minha viagem, vou aqui, posso dizer que vou aqui na estrada, não tenho ninguém atrás de mim, podia ir ali na ciclovia, mas às horas que eu vou de manhã, a ciclovia é a pior zona para se andar de bicicleta. Estão lá, as pessoas estão lá na ciclovia, não respeitam, vão no meio da ciclovia, vão com os fones, pensam que é tudo para eles, um gajo buzina, ninguém se desvia, estão a ver, ó, ali, param na ciclovia, passear o cãozinho, não sei o que mais. Portanto, eu prefiro ir aqui na minha estrada, devagarinho, a fazer o meu percurso sem grandes stresses. Estamos aqui a falar percurso que é Rio de Moro, passo Cacém, depois Massamá, que é Luz, Amadora, Benfica e acabo na Praça de Espanha. E o percurso de ida eu consigo consumir menos bateria do que no percurso de volta. E vocês vão perguntar porquê? É muito simples, porque para lá tudo o que é descer, no sentido contrário, é a subir. Portanto, a descer é mais fácil, depois a subir eu já tenho que usar um bocadinho mais a bateria aqui e o motor auxiliar que esta bicicleta me permite. Aí vocês reparem, isto é este ritmo que eu normalmente vou, não vou muito mais rápido que isto, vou entre os 25, 30, quando apanho assim aquelas descidas em dias de sol consigo ir aos 40, 42, 43, mas em dias de chuva não tenho necessidade de fazer mais do que isso. Aí chego ao trabalho, basicamente carrego a bateria e depois tenho também bateria para voltar, ir e voltar, basicamente é isso. E estamos a falar aqui de uma viagem que me demora à volta de 45 minutos, se for assim um bocadinho mais tarde, sem trânsito, ou então cerca de 1 hora, porque ali a zona mais complicada de passar é ali entre que é aquilo? Que é Luz, Amadora e até entrar em Benfica. São as zonas mais complicadas, com mais trânsito e que me atrasam mais aqui o meu percurso. Porque de resto, aqui Cacém, Massamás e não sei o que mais, quase não apanho trânsito nenhum, faço sempre o percurso sem qualquer problema. Isto é uma maravilha, vamos por aqui e chego rapidamente ao meu destino. Para além do capacete, eu tenho a capa, que vocês estão a ver aqui, e tenho aqui nestes sacos que estão aqui em baixo da Aero, que é um saco impermeáveis, um é de 12 litros e o outro é de 8 litros, o de laranja é de 8 litros, e dá para levar basicamente as minhas coisas. Tenho o meu computador e o carregador da bicicleta num, e depois no outro tenho o resto do equipamento impermeável. Agora, chuva e vento é coisa que não é muito bom, mas é nessa altura que eu agradeço que esta bicicleta tenha os quase 40 kg de peso que ela tem. No outro dia, realmente, se fosse uma bicicleta daquelas levezinhas, eu acho que tinha voado para o lado várias vezes. Agora, com esta, devido ao seu peso, consegui fazer a viagem sem grandes stresses. E depois vocês podem ver que eu também tenho mais acessórios que eu já vos falei. Como já disse, todos os acessórios estão mencionados no meu canal. Estes pedais da Redshift são os pedais de off-road que, assim que vocês colocam os pés aqui nos pedais, eles nunca mais saem do sítio. Estes espigões aqui prendem bem os pés. Este poste do banco com suspensão ajuda imenso, já que esta bicicleta tem suspensão à frente, mas atrás não tem. Mas com este poste torna a viagem e as lombas muito mais fáceis e muito mais agradáveis de se fazer. E eu tenho-me divertido bastante com a bicicleta e sem grandes stresses. Aquela coisa que, o banco da bicicleta, isso faz doer o rabo e não sei o que mais. Isso realmente, antigamente era assim, hoje em dia as coisas já não são assim. Eu vou aqui super confortável, sem qualquer problema.
eu falei-vos ali das luzes que tem na bicicleta, ali atrás, dos tops e piscas e não sei o que mais, mas estes pedais também têm luzes. Este aqui é o piscas e não sei, o controlador para ali também é tudo. E isto são coisas que precisam de ser carregadas, e quando precisam ser carregadas, felizmente elas duram uma semana, cada carregamento. Daí eu só ter que me preocupar, nomeadamente à sexta-feira, levo as coisas para cima e fico a semana toda sem grandes preocupações, faço as minhas coisas. É algo que eu estava muito preocupado, tenho que estar sempre a ver se está carregado, não está carregado e não sei o que mais, mas realmente, tendo as coisas, que elas não são coisas que gastam muita bateria, são coisas ligeiras, portanto, uma semana, e é uma vez por semana, 4 vezes ao mês, não chateia, nem arrefece, fica lá 2 horinhas em cima a carregar e depois volta tudo aqui para baixo. Olhem para isto, olha, o tempo está a começar a piorar outra vez, ok? Vocês vão ver, ali já estão nuvens carregadas, ali estão nuvens boas, e eu vou aproveitar também para ir agora até casa, só para vos também mencionar aqui mais uma coisinha, que foi nestes 600 km, o que é que foi o único problema que eu tive, problema entre aspas, pronto. Algo que devia ser melhorado pela fábrica é a qualidade das pastilhas, porque estas pastilhas traseiras que vêm nesta bicicleta duraram somente 440 km. Eu a certa altura estava a conduzir e carregava aqui no travão, isto não travava nada. Eu até pensava que tinha sido, ou que ia ser necessário fazer um sangramento do líquido, que são travões hidráulicos, mas depois fui a uma loja, que é a Ride It Bike Shop, que fica ali no Cacém. A loja é porreirinha, o rapaz foi muito porreiro, atendeu-me, olhou para o meu problema e assim que desmontou viu logo que isto estava sem pastilhas, estavam mesmo gastas. E fiquei um bocadinho chateado, porque acho que as pastilhas só durarem 400 km, acho bastante pouco. Não é que elas sejam caras, é 12 euros o par das pastilhas, mas acho que, na minha opinião, é pouco. Estas já também estão quase a fazer 400 km, mas ainda noto aqui que estão a travar bem. Estas aqui estão boas, portanto acho que é algo que vocês têm que ter em consideração quando mandam vir estas bicicletas da China, ou de onde for que elas venham, verificarem qual é o estado das pastilhas e como é que elas funcionam, porque normalmente não são as melhores pastilhas para a vossa bicicleta. Daí eles conseguirem fazer também os preços que praticam nas bicicletas. E está mesmo quase a começar a chover. Eu acho que... isto é fixe. Esta bicicleta elétrica. Agora estou ao acelerador só. Olha, vou-me sentar e vou passar aqui no longe. Isto é uma lomba. Não, nada, nem se sente nada. Eu cada vez mais estou a optar por este meio de transporte, com esta DIY King 750, toda equipadinha, já quase ao meu gosto, em alternativa à minha moto. E falar em motas, vocês também já devem ter reparado que no canal praticamente não tem havido mais nada relativamente a motas, porque simplesmente a vida não dá para isso, os stands e os importadores não querem ajudar, portanto eu não estou para estar a ir buscar motas, meter gasolina do meu bolso nas motas deles e depois deixar lá a gasolina para irem outros andar a experimentar, ou eles próprios andar a experimentar as motas. Se quiserem falar comigo e me dizer, olha, vais buscar a moto, tens aqui moto com depósito, gasolina, tudo bem. Agora, para eu estar a pagar, para estar a fazer as reviews para eles e ainda não receber nada em troca, não, obrigado. E tal e qual como todos vocês aqui em Portugal, os custos de vida aumentaram e substancialmente, nomeadamente as rendas da casa, e eu tenho despesas pessoais que são mais importantes do que as reviews. Apesar de eu gostar muito de as fazer e já ter saudades de as fazer, há prioridades na vida e a família está à frente das motas. Por isso não tem havido praticamente nada relativamente a motas e acessórios e essas coisas todas. Quem sabe no futuro as coisas mudam
Portanto, vou fazendo aqui um videozinho ou outro da bicicleta. Este aqui, dos 800 km, e realmente da minha satisfação com esta bicicleta. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado. Está mesmo a começar a chover e eu não pus as calças de chuva, pensei que ia apanhar bom tempo aqui na review, mas já vi que não. Ainda bem que ao menos troquei para este capacete, assim estou mais descansado, não estou a apanhar com a chuva na cabeça, que se tivesse com o outro capacete que vocês viram no início, eu já estaria todo molhado. Dito isto, pessoal, não se esqueçam daquela lenga-lenga do costume, que é de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que aqui o vosso amigo Speedfire PT, de King 750, a passear à chuva. Oi!